Antes de conhecermos um pouco sobre a profissão do farmacêutico homeopata, precisamos saber mais sobre essa forma de tratamento diferente que gera polêmicas e discussões desde sua origem até os dias de hoje. A homeopatia é um complexo sistema terapêutico que se baseia na cura pelo semelhante, sendo que o paciente é tratado a partir de pequenas doses de uma substância que, em doses elevadas, causaria a própria doença a ser tratada. Essa técnica é oposta à alopatia, que se baseia no uso de substâncias que provocam efeitos contrários ao da doença. As bases científicas da homeopatia já haviam sido anunciadas por Hipócrates desde a época da Grécia Antiga. Porém, coube ao médico alemão Samuel Hahnemann publicar uma dissertação em 1796 sobre essa forma alternativa de terapia que revolucionaria e abalaria o pensamento médico e farmacêutico do século XVIII. Dessa forma, Hahnemann desenvolveu a homeopatia a partir de 3 princípios fundamentais: a lei dos semelhantes, a experimentação em pessoas sadias e as doses mínimas. Primeiro, a lei dos semelhantes afirma que toda substância capaz de provocar determinados sintomas em uma pessoa sadia é capaz de curar sintomas semelhantes que se apresentem em uma pessoa doente. Mas para que isso seja possível, essa substância deve ter efeito ainda mais forte do que a própria enfermidade. Como Hahnemann enuncia, uma afecção dinâmica mais fraca é destruída permanentemente no organismo vivo por outra mais forte, se esta última for muito semelhante àquela em suas manifestações. A partir deste enunciado vemos que, para a homeopatia, a cura verdadeira se dará quando uma doença natural for vencida por uma doença artificial semelhante. Considerando esses fatores, uma das preocupações que podem surgir é: como descobrir possíveis efeitos curativos de uma determinada substância? Ao utilizarmos animais, teremos sempre resultados parciais, falsos ou pobres em detalhes devido às características peculiares dos seres humanos. Ao utilizar pessoas doentes, não saberíamos quais ações são devidas à droga e quais são devidas à doença. Portanto, o segundo princípio da homeopatia diz que a experimentação deve ser realizada em pessoas sadias para se buscar pelos efeitos puros dessas substâncias, que posteriormente serão aplicadas como medicamentos para pacientes com sintomas similares a esses efeitos. A partir de tais experimentações, Hahnemann percebeu também que, quanto mais a droga é capaz de despertar sintomas semelhantes aos do enfermo, menor é a dosagem dela necessária para tratar o paciente. Ao reduzir as doses utilizadas, observou que os sintomas se mantinham, mas os efeitos tóxicos desencadeados pelo medicamento não se manifestavam mais. A partir disso, ele enunciou o terceiro princípio, das doses mínimas, afirmando que a diluição incrementa a atividade medicamentosa, liberando a energia curativa dos medicamentos de maneira que possam atuar de forma mais rápida e sem os sintomas da intoxicação. O que podemos ver então é que não se faz homeopatia sem medicamentos, substâncias administradas repetidamente a seres humanos saudáveis e que provocam o aparecimento de sintomas físicos e mentais. Tais substâncias são chamadas de remédios quando usadas para curar pessoas doentes que apresentem sintomas físicos e mentais semelhantes àqueles provocados em pessoas saudáveis. Existem aproximadamente 2.000 substâncias cujos efeitos específicos no corpo foram testados e que têm origem nos 3 reinos da natureza: vegetal, animal e mineral, sendo o reino vegetal o que contribui com o maior número de medicamentos homeopáticos. No preparo podem ser utilizadas plantas inteiras ou apenas suas partes, como flores, folhas, frutos, sementes, cascas, raízes e etc. Do reino animal podem ser utilizados animais inteiros, como a abelha ou a formiga, ou produtos de origem animal, secreções fisiológicas ou mesmo patológicas, como veneno de cobra surucucu, leite de cadela e tinta de molusco. E por fim, no reino mineral podem ser utilizados sais, metais, ácidos, bases, considerados naturais, como ferro, cloreto de sódio ou enxofre, ou artificiais como o sulfeto de cálcio. O farmacêutico homeopata transforma essas substâncias em medicamentos homeopáticos por meio de uma técnica especial chamada dinamização, que libera as propriedades medicinais da substância original. Tal técnica consiste em realizar diluições sucessivas conjuntamente com a agitação vigorosa do medicamento, ato chamado de sucção. O preparo dos medicamentos segue as orientações originais de Hahnemann, contidas no Organon, cuja primeira edição data de 1810, e que estão sistematizadas atualmente nas farmacopeias homeopáticas. Em 2011, o Ministério da Saúde publicou a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, cujo conteúdo visa orientar a produção dos medicamentos e a regulamentação dos setores envolvidos. Os medicamentos homeopáticos são mais comumente utilizados em uso interno, como soluções hidroalcoólicas dinamizadas, glóbulos de sacarose, pastilhas ou comprimidos.
As soluções homeopáticas podem também ser incorporadas em veículos apropriados para uso externo, como pomadas, géis ou cremes. Os estabelecimentos que comercializam os medicamentos são as farmácias homeopáticas, que devem funcionar sob a responsabilidade de um farmacêutico com especialização em homeopatia. Ou seja, esse profissional deve comprovar uma das seguintes qualificações: ter cursado a disciplina de homeopatia com conteúdo mínimo de 60 horas no curso de graduação, além de estágio obrigatório com um mínimo de 120 horas em farmácias ou laboratórios de medicamentos homeopáticos, ou possuir título de especialista ou curso de aprimoramento profissional em homeopatia, que atenda às resoluções vigentes do Conselho Federal de Farmácia. Além de atuar na produção magistral de produtos homeopáticos, o farmacêutico homeopata também está habilitado a atuar na produção industrial de produtos homeopáticos, nas atribuições clínicas diretas ao paciente, à família e à comunidade, na educação e na qualificação profissional. Ademais, podendo atuar na pesquisa e nos serviços públicos voltados à homeopatia. Um farmacêutico homeopata ganha em média R$ 3.141,50 por mês no mercado de trabalho brasileiro, para uma jornada de trabalho de cerca de 42 horas semanais, segundo os dados oficiais do Ministério do Trabalho, sendo que esta área tende a se expandir frente às emergentes demandas por saúde e bem-estar. Sendo assim, vemos que não existem remédios homeopáticos para dor de cabeça, para emagrecer, para pressão alta. O que existe na homeopatia são medicamentos individualizados para cada doente. A homeopatia é a medicina do doente, não da doença, podendo inclusive ser considerada uma medicina sob medida.